eu quero te trazer uma visão diferente para que você possa pensar comigo nessa manhã sobre o que é essa fé. Sem fé, nós não temos como ter um relacionamento com Deus. Partindo de um princípio que Deus ele é invisível, apesar de que ele é onipresente, você só pode realmente ter uma relação saudável se for uma relação de fé. E nós vamos hoje nos aprofundar nessa fé que vai gerar como fruto uma paz profunda no teu coração. Então compartilhe já essa mensagem com alguém. Se você está assistindo agora na transmissão comigo, ou se está assistindo num outro momento, fizer sentido para você essa mensagem, compartilhe com alguém e não esqueça de ativar os sininhos, dar o joinha, curtir e nos seguir se você ainda não é inscrito no canal. Vamos falar sobre fé. Toda a nossa vida com Deus, ela é baseada em fé. Tudo. A tal ponto de Hebreus 11 falar que sem fé é impossível agradar a Deus, porque Ele deseja que aquele que se aproxima dEle creia que Ele existe. Quem se aproxima dEle, creia que Ele existe. Por exemplo, quando nós olhamos o Sermão da Montanha, quando Jesus falou, olha para os pássaros, eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, todavia vosso Pai Celeste os sustenta. O pano de fundo por trás dessa mensagem de Jesus é a fé, porque Jesus falava num contexto de ansiedade. Ansiedade é sempre sobre algo no futuro, uma preocupação. Ninguém tem uma ansiedade sobre uma situação que aconteceu há 2 anos atrás. Então, a ansiedade, ela aumenta de acordo com a minha falta de fé. Porque se a ansiedade é sobre o amanhã, a fé também é sobre o crer em Deus, o controle dele, o amanhã. Então, nesse contexto que Jesus falava, olha para os pássaros, e ele falava sobre provisão, suprimento, cuidado para os discípulos, por baixo de tudo isso estava a fé. Porque ele falou, ó, os pássaros não trabalham, não colhem, não ajuntam, não estocam, não semeiam, e eu, o Pai, cuida deles. Então ele estava dizendo, vocês têm que ter fé, porque também o meu Pai, o Pai Celestial vai cuidar de vocês também. Tanto que ele fala, nem se preocupe com o amanhã, porque o amanhã trará consigo os seus cuidados. Perceba que Jesus nem falou daqui 2 semanas, ele disse amanhã, por exemplo, é segunda-feira. Ele fala, não vos inquieteis com o amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Eu quero falar com você primeiro sobre o que não é a fé. Porque durante muito tempo nós acreditamos que a fé era uma coisa. Mas eu quero te dizer o que não é, com toda a certeza do mundo, o que não é a fé bíblica. Primeiro, a fé bíblica não é você crer em algo que você deseja muito e que se você quer muito uma coisa e tiver fé, vai acontecer de qualquer jeito. Você sabe que não é assim. Não, você move Deus, mova o braço de Deus, obrigue Deus a fazer. E aí pode ser que uma vez ou outra deu certo na tua vida, mas a maioria não deu e gerou uma frustração. Isso não é a fé bíblica. Segundo, a fé bíblica não é uma força mental positiva, eu ponho todas as minhas crenças positivas para conquistar o que eu desejo. Também a mesma coisa, você vai ver que pode dar certo, mas muitas vezes vai gerar frustração. A fé bíblica também não é eu fazer um monte de afirmação, decretar, profetizar positivamente, e aí vai acontecer o que eu estou falando. De novo, é super importante ser positivo, pensar positivo, profetizar, mas você sabe que fé, muitas coisas que você profetizou, falou, não aconteceu.
e outras aconteceram. Então eu quero te dizer que isso não é uma regra, isso não é a fé bíblica. Tudo isso é muito importante. O falar positivamente, perdão, você ter uma mente positiva, você desejar algo e, Senhor, como um filho, você colocar o teu desejo diante de Deus. Agora, achar que isso é uma fórmula que vai fazer acontecer é diferente. Porque aí você está colocando a fé na tua fé. Você está colocando fé nos seus métodos. Você está colocando fé, eu faço acontecer, apesar de que a gente realmente cocria com Deus, faz acontecer, mas a fé bíblica, ela é algo diferente. Então vamos lá. O que é essa fé bíblica? O que é essa fé puramente falando? E eu quero te trazer hoje uma abordagem, você não precisa concordar comigo, mas eu quero que você pense no que eu vou te falar. Eu quero trazer uma abordagem diferente, que eu particularmente nunca tinha entendido assim, mas que fez muito sentido para mim. Primeiro, fé não é eu sair querendo, decretando, falando, desejando, e aí porque eu tenho fé, ou seja, é sobre mim, vai acontecer. Não. A primeira coisa sobre a fé bíblica é você ter fé naquilo que Deus está te orientando. Deus fala com você, você sente esse fluxo, você sente esse desejo, você sente no teu interior essa movimentação, você ouve ele e aí você tem fé naquilo que ele está te orientando a crer, a desejar ou a fazer. Porque ele coloca, Filipenses 2, Deus coloca, efetua o querer e o realizar. Então, é eu saber primeiro o que Deus deseja de mim. E assim, quando eu entendo o que ele quer, eu obedeço. É uma fé. Ele me faz desejar, ele me mostra, ele me fala, eu ouço, e aí eu creio, eu tenho fé no que Deus está me mostrando. Em Romanos 10, 17, está escrito assim: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Ótimo. Está falando apenas da Bíblia? Não. É também as mensagens rema que aquilo que Deus fala com você, aquilo que ele dirige ao teu coração. Então, a fé vem, presta bem atenção nisso, que isso é fundamental, pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Claro, então, que é ouvir uma ministração, uma mensagem de Jesus, isso gera fé, você lê, mas às vezes é ele mesmo que vai falar com você. Fé vem pelo ouvir e ouvir a voz de Cristo, a palavra de Cristo. Entende isso? E eu tenho fé, então, naquilo que ele está me orientando. Então eu comecei falando que a fé bíblica nasce de nós ouvirmos a Deus. O que ele deseja de nós. Essa é a primeira coisa. E depois o que eu faço? Ao ouvir, eu obedeço. Eu faço, eu me movo na fé no que ele falou comigo. E depois eu creio e confio que ele fará aquilo que eu não consigo. Esse é o processo da fé bíblica. Então vamos lá. A primeira coisa é eu saber o que Deus quer de mim. É eu tenho fé, ouvir a voz dele, seguir uma orientação que ele está me dando. Seja por um forte desejo no teu coração, porque o teu coração é uma bênção, ele não é enganoso, ele não é a sede dos problemas. Muitos cristãos vão pregar isso, que o teu coração é terrível. Eu quero te dizer que o teu coração é o lugar onde Jesus te guia. Ah, mas como que eu sei que esse desejo é meu ou é de Deus? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. A segunda coisa, após ouvir a voz dele, então, é obedecer o que ele está me ordenando. É obedecer a direção que ele está me dando.
E aí você vai ver na Bíblia e na vida de muitas pessoas que se relacionam com Deus, que antes de bênçãos, milagres acontecerem, essas pessoas ouviram a voz de Deus, seguiram direções específicas de Deus, tiveram fé nisso, obedeceram e aí coisas extraordinárias aconteceram. Então, por exemplo, Elias, ele ouviu, olha, vai para Sarepta que eu ordenei uma mulher que te sustente 3 anos e meio. E ele foi lá, teve fé, ele obedeceu. E aconteceu, o azeite e a farinha lá em 1 Reis 17 multiplicou 3 anos e meio. Mas foi uma fé no que Deus tinha falado. Você está entendendo isso hoje? Olha, isso muda tudo. O Naamã, ele não saiu mergulhando no Jordão do nada. Ele teve fé, nem teve muito, mas depois acreditou, numa direção que ele recebeu de um homem de Deus. O Pedro, ele não saiu lançando o anzol no mar do nada. Ele teve fé no que Jesus falou. Vai no mar e você vai achar uma moeda. E ele creu e obedeceu. Jericó. As muralhas caíram. Antes, um povo e um líder, Josué, teve fé numa orientação. Ouviram uma ordem específica de Deus. Rodeie a muralha e tudo mais. Uma vez por dia, 7 dias, no último dia 7 vezes. Que não são 7 voltas, são 13. Não é 7 voltas, são 13 voltas. E aí a muralha caiu. Então perceba que é claro que eu acredito que muitas pessoas moveram. Então, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, Jesus, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Mas até essa fé que nasceu nela, sem dúvida, foi colocado esse desejo pelo Espírito. Ela foi movida. E eu acredito mesmo que tem fé que faz coisas extraordinárias. Só que o que eu quero colocar para você é que não é uma regra, não existe uma regra. Nós precisamos na fé de ser guiados pelo Espírito de Deus, guiados no nosso coração. Isso é fundamental. O cego de Siloé, ele teve fé na ordem de Jesus. Vai lá e lava o teu olho na água de Siloé e você vai ser curado. E aí o extraordinário aconteceu. Então, essas atitudes de fé que geraram coisas sobrenaturais, elas não partem só desses homens, elas partem de primeiro eles terem obedecido a direções específicas que o Senhor deu. Tem uma história que eu li num livro que diz assim: fé bíblica é você ouvir Deus te dizendo, suba na árvore e sente naquele galho. Você ouviu e você sobe e senta. Aí vem alguém e começa a serrar o galho. Você olha, você está lá no alto, vai morrer, e a pessoa está serrando, e a fé bíblica é, eu não saio do galho. E aí cai a árvore, cai a pessoa que serrou, mas o galho fica no ar e eu estou ali de pé flutuando. Isso é a fé bíblica. Se Deus te dá uma direção, eu permaneço ali. Eu fico firme. Porque eu ouvi, eu criei, eu sei. Então, ainda que as circunstâncias, o serrote venha, eu estou firmado em obediência a essa voz. Por isso que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. É fundamental um relacionamento profundo e íntimo com Deus para que você possa viver uma vida assim, de fé. Então, primeiro eu ouço a direção, sinto, sou movido, aí eu creio, aí entra a fé, aí eu obedeço. E agora? Agora, na minha opinião, vem o mais desafiador. Por quê? Agora eu vou crer que Deus vai fazer a parte dele. E aqui, presta muita atenção nisso, entra algo muito importante. Porque agora vai entrar um tempo.
Ou não, pode ser instantâneo, mas às vezes vai entrar uma espera, um período, um processo de espera. E nesse processo de espera, se você não tiver firmado realmente, você vai enfraquecer na fé. Então eu estou te dizendo que terceiro agora é eu confiar, crer que Deus vai fazer a parte dele. E o que é mais importante nesse terceiro ponto? Agora é muito importante você ter uma fé no caráter de Deus. Você ter uma confiança no caráter de Deus. Confiar no caráter dele. Então, muitas pessoas não têm fé, presta bem atenção nisso, não porque elas não creem em Deus. Se você falar, você acredita? Eu acredito. Meu Deus, mais do que o ar que eu respiro. Mas crer e ter confiança no caráter dele vem de conhecê-lo profundamente. E isso só acontece numa caminhada, num relacionamento de um tempo. A sua confiança ela vai criando uma musculatura, a sua confiança em Deus. Você entendeu isso? Então, uma coisa é, eu creio que Deus existe. Às vezes a gente fica chateado e fala, poxa, por que eu estou duvidando? Porra, eu olho para trás, tem tantas coisas que Deus fez na minha vida e tal. Só que não é sobre isso. Agora é necessário uma fé nova, maior, algo novo acontecendo. Então, às vezes, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus é real, mas eu não estou conseguindo ter fé. Por quê? Porque é necessário desenvolver uma confiança no caráter de Deus. A fé nasce da confiança. Como é que eu vou ter fé em você? Você é uma empresa, eu vou fazer um negócio milionário com você sem assinar nada, só se eu tiver muita confiança em você. E para ter confiança eu preciso te conhecer muito. Então, a questão é que às vezes a nossa fé e confiança ela está fraca porque eu não tenho esse profundo conhecimento, o que não tem nada a ver de eu acreditar que Deus existe. Então, olhe para o currículo de Deus, ele é digno de confiança. Olha para o currículo dele na tua vida. Passa um tempo nesse domingo, por favor, ou quando você estiver assistindo o vídeo nesse dia, passe um tempo, por favor, uns 30 minutos ou mais, lembrando de tudo que ele já fez na tua vida, testemunhos que você já viu ele fazendo na vida de pessoas e o que ele fez na palavra dele. Ele é digno de confiança. Olha para o currículo, para as realizações dele na tua vida. Isso vai te ajudar a fortalecer essa confiança. Tá fazendo sentido para você essa mensagem hoje? Fala aí para mim. Sim, eu não vou ouvir, mas eu creio nisso. Sim. Ou não. Agora, somente depois de você se convencer... Escuta bem isso. Somente depois de você estar totalmente convicto que ele é digno de toda a confiança, aí você pode ter plena fé nele. E está tudo bem. Está tudo bem se hoje você está num período de começar a fortalecer a tua confiança porque você não confia totalmente. O que não tem nada a ver de você ir para o céu, ser salvo, ser amado, ser filho dele, ser perdoado. Ele está de braços abertos, totalmente disposto a te ajudar na tua falta de fé nele e te dar a cada dia sinais, experiências que vão criar uma musculatura de você de confiança e fé no caráter desse Deus maravilhoso. Então, depois que eu me convenço que ele é digno de confiança, aí eu posso realmente ter fé nele. Ok. E como que essa confiança vem? Como nasce essa confiança? De obedecê-lo. A origem da fé é ouvir Deus. A origem da fé é obedecer à voz dele.
A confiança nasce, eu obedeço. Tipo, desce do barco, eu desço. Opa, eu obedeci. O que vai acontecer? Eu vou experimentar o sobrenatural. Ele falou. Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque quando ele falou, se é você, Jesus, me manda ter sobre as águas. Ele ouviu, então vem. Se ele não ouvisse nada, ele ia morrer afogado. Eu preciso ouvir Deus. E para isso, para obedecê-lo, tem uma coisa que vai acontecer antes disso. Como é que você vai obedecer alguém que você não se relaciona? Então esquece, na sua vida cristã, esquece a questão de qualquer outra coisa. Se você puder se firmar apenas num relacionamento com Jesus, conversando, tomando café com Ele, andando com Ele, ouvindo louvores, se alimentando da palavra dele, olhando para a natureza e contemplando, você vai ver muito Deus na contemplação da natureza. Conversando com ele, fazendo dele teu amigo pela fé, essa conexão é pela fé, você vai começar a ouvir. Ao ouvir, eu obedeço. Ao obedecer, coisas acontecem, minha confiança, essa musculatura, ela vai se desenvolvendo. Então, quais são os segredos da fé? Atendo o que ele ordena, obedeço o que ele ordena e não saio dessa posição e agora confio nele. Então é muito importante nesse contexto que nós estamos falando aqui hoje, você separar, presta bem atenção nisso, você separar o que é crer na existência de Deus, isso é uma coisa. Eu creio, ele é meu pai, é real, isso é uma coisa. E outra coisa é ter a fé nele. A fé que ela acaba com o medo e a ansiedade. Essa fé, para acabar com o medo e a ansiedade, é um processo profundo de relacionamento diário, conhecimento nas experiências do dia a dia, teu relacionamento com Deus. Porque se você não separar essas duas coisas, você vai começar a se acusar, a se frustrar, a se condenar. Eu sou um péssimo cristão, eu não creio, eu sou alguém de pequena fé e por aí vai. Então, olha bem para mim. Eu creio, mais do que na minha existência, eu creio na existência de Deus. E no controle dele, na paternidade dele, no amor dele por mim, no cuidado dele por mim. Mas eu já experimentei vários momentos de falta de fé. Porque são coisas distintas, você entende? É água e vinho. É água e óleo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Apesar que quando eu creio nele, aí se conecta, porque esse relacionamento vai gerar essa fé e essa confiança. Então as suas experiências com Deus vão fortalecendo a tua fé. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais nisso. Se Deus quer te fortalecer a fé nele, se a fé bíblica vem de um relacionamento que me faz ouvir e ter fé nas direções dele, se Deus quer aprimorar a minha confiança e a minha fé nele, como isso vai acontecer? Posso ser bem honesto com você? Ele vai tirar em muitas situações teu chão. Você vai perder controle de muitas situações. Para que você fique unicamente, exclusivamente na dependência de Deus. Porque enquanto você consegue resolver, você não precisa de fé, bonitão. Enquanto o teu dinheiro soluciona, enquanto seus contatos solucionam, ok, mas Deus vai permitir você ficar totalmente na dependência dele, porque se eu tenho problemas que eu posso dispensar a ajuda de Deus, como que eu vou aprender a confiar nele? Faz sentido isso para você? Você já pensou nisso? Pensa nisso. Para isso, você vai ter que perder o controle. E para o ser humano,
que não tem identidade, que não sabe quem é, não se conhece no ser verdadeiro, é horrível não ter o controle, porque significa eu estou perdido, estou inseguro, eu não sei o que vai ser amanhã. Mas você vai ter tantas experiências com a presença, os detalhes, ele age na hora certa. Aí a tua confiança, o teu relacionamento, a tua musculatura de fé vai se desenvolvendo. Por exemplo, Deus poderia suprir de uma única vez todas as suas necessidades. Mas Ele não faz isso de uma única vez, Ele vai fazendo um pouquinho por dia. Por quê? Para que a tua confiança no caráter dele vá sendo fortalecida. Porque se Ele te der hoje, sei lá, 10, 20, 30, 50 milhões, pronto, você não precisa mais dele. Está tudo resolvido. Não que Ele não vá fazer, mas Ele pode até fazer isso. Mas primeiro, você precisa chegar a um ponto em que Ele seja totalmente suficiente para você. Sem mais nada. Sem o fazer, sem o ter, sem conquistas. Quando Ele se torna totalmente suficiente. E eu quero terminar te dizendo uma coisa muito importante. Presta muita atenção, porque eu acho que isso aqui vai ser o mais importante de tudo. É muito importante, é vital, eu então, olhando para essa mensagem de hoje, entender o seguinte: para cada situação, Deus vai te dar uma direção. O que eu quero te dizer com isso? Eu não posso ficar confiando em métodos. Eu fiz aquele voto, tal coisa aconteceu, agora eu já sei o jejum ali. Não, já sei como fazer. Não existe isso. Para cada situação, Ele vai te dar, nas mesmas situações, direções totalmente diferentes. Porque senão, você começa a confiar mais no método que um dia deu certo, mais na pessoa que um dia te ajudou, do que na direção e no relacionamento com Ele. Tudo que Deus faz é no sentido de voltar você para um relacionamento, uma dependência, e ouvir e entendê-lo e se relacionar com Ele. Por que o querite lá, o ribeiro de Elias, secou? Porque talvez ele começou a confiar mais no ribeiro do que em Deus. Aqui eu estou confortável, vem o corvo todo dia, tem pão, tem carne, aqui está a aguinha e tal. E ele começou a confiar no rio, ele começou a confiar nos corvos. Ele falou, seca o rio e tudo mais. E agora? Agora você vai depender de mim, me ouve, vai para Sarepta. Nós temos uma tendência de ter fé nos métodos que um dia deram certo. Aí você vai e faz, agora não aconteceu. Por que não aconteceu? Porque foi para aquele dia aquela direção. Davi, várias guerras. Uma guerra, vai e enfrenta de frente. A outra guerra, vai para trás das copas das amoreiras. A outra você lança uma pedra. Olha as curas de Jesus, cada uma de um jeito, porque senão a gente acaba, e o mundo é lotado disso, o mundo inteiro, a gente acaba confiando no método, naquela pessoa. Eu já sei o que fazer. E aí eu começo a ter fé na minha fé, ou fé naquela pessoa, ou fé naquela experiência, ou fé naquele método, ou fé naquele jeito. Então o que funcionava não vai funcionar mais, porque agora ele tem uma nova direção para você. Então, nós temos uma resistência de confiar no invisível. E nós temos uma tendência para confiar no que é visível. Eu tenho segurança, eu tenho dinheiro, eu tenho pessoas, eu tenho isso e aquilo. Só que eu vou te falar, o invisível, que é o reino de Deus, é muito mais digno de confiança e segurança do que o visível. Ele é muito maior. O reino invisível, ele é muito mais abundante do que o reino visível. Eu quero terminar te falando uma coisa que vai te chocar. Posso te chocar um pouquinho? Posso te chocar um pouco agora? Eu quero falar uma coisa com você que vai chocar um pouco você agora.
E o que é essa coisa? Ela parte de um versículo. Aquele que começou a obra na tua vida, que é o Senhor, Ele vai terminar. Os teus dias estão escritos. Então, o que é essa coisa que vai te chocar um pouquinho? O que Deus quer fazer na sua vida não depende da sua fé, não depende de você. Depende de você e Ele vai te levar a fazer o que você precisa fazer, porque Ele vai te orientando no caminho. Mas Deus, se Ele precisasse, Ele tem um plano para mim. Se Ele precisasse de mim, ou seja, Leandro, você vai impedir. Eu não acredito que eu possa impedir o plano de Deus. Não nesse sentido de que eu amo Ele, eu me relaciono, eu ouço Ele, estou disposto a obedecer. Não impedir nada. Por quê? Nem tudo que vai acontecer na tua vida depende da tua fé. Muitas coisas vai depender mesmo de você, da tua fé, só que as maiores coisas Deus vai direcionar. Pensa comigo. Ele começou a obra. Você se relaciona com Ele, então você ouve e é direcionado. Eu sei que se eu falar, não, eu não quero nada, dane-se a voz de Deus e tal, ok. Aí eu entendo que você pode impedir. Mas mesmo assim, vou te dizer que Ele é mais poderoso para te constranger e te levar ao caminho que Ele quer. Então, tá tudo bem, vai acontecer aquilo que Ele preparou para você. Então para de ficar querendo resolver todas as coisas. Tem coisas que não tem como você resolver. Eu creio que o grande fundamento dessa palavra é o que está aqui em Colossenses 2,7, 2,6, que diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, andai nele, ande nele. Olha o que ele fala depois. Nele radicados, nele edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em graça. Andai nele, nele radicados, nele edificados, crescendo em graça. Ande nele, seja edificado nele e o mais importante, radicados. O que é a raiz da palavra? Raiz, aqui radicados é raiz, né? Então essa palavra radicados é rismo, que quer dizer fazer surgir raízes, fortalecer raízes, aprofundar e firmar raízes. O segredo da confiança, da fé é isso aqui. Onde estão as tuas raízes de fé e confiança? Quer saber? Olha para os teus sentimentos. Se tem medo, se tem confusão, se tem insegurança, se tem ansiedade, se tem preocupação, é porque você não está enraizado nele. Eu posso estar enraizado em mim, na minha força, na minha experiência, no meu passado, nas minhas crenças, numa pessoa, num dinheiro, numa empresa, nas circunstâncias, nos meus bens, e tudo isso vai sofrer variação, vai mudar e aí você vai ficar assolado. Mas se você tiver a tua fé e a sua raiz aprofundada em Cristo, a tua confiança e a tua esperança nele, permanentemente, não nas circunstâncias, nem em tudo que eu falei, uma paz, uma alegria, uma serenidade constante, uma certeza, uma leveza, uma fé, uma confiança, uma segurança, uma paz que excede todo entendimento, vai guiar o teu coração a partir de hoje. Amém? Você recebe essa palavra? Que Deus te abençoe. Recebe no teu coração. Se abra agora, ó, respira, para que esta verdade entre em você. O Espírito é o ar, é o vento. Respira. Amém? Nesse momento, eu vou falar coisas muito lindas agora, importantes. Nós vamos fazer a nossa generosidade.
Eu quero já deixar o Pix aqui na tela para você, mas ouça o que eu vou te falar. Eu vou deixar o Pix, você pode, ao sendo tocado por Deus, ir abrindo o aplicativo do teu banco e direcionar a câmera no QR Code, ou está aqui o Pix para você. Tá aí, ó, tá na tela aí para você. É muito importante essa confiança nas nossas provisões financeiras. É muito importante, como Elias, eu ter confiança não no meu dinheiro, ou no método, ou no rio que está me trazendo a provisão, mas na voz de Deus. Sabe o que é generosidade hoje para mim? É obedecer às ordens do Espírito Santo nas minhas entregas e ofertas. Então, se você, por exemplo, é um dizimista, você tem ou seja, qual a porcentagem que você... Não, isso aqui é a minha maneira de me relacionar com Deus, eu entrego fixamente essa porcentagem do que vem às minhas mãos. Ótimo, então já faça isso agora. Mas mesmo assim, o segredo da prosperidade é graça. O segredo da prosperidade é ouvir as direções de Deus. Ele vai te falar, entregue. Por quê? Enquanto você está fazendo a tua generosidade, eu te pergunto, a tua confiança está em Deus, Ele dirige tua vida financeira ou a tua conta bancária dirige? Quando você, para dar uma oferta, para fazer uma generosidade, você precisa consultar a tua conta bancária, então uma mão está te dirigindo. Porque tem gente que só se move por conta. Mas a Bíblia fala, vinde comprar sem dinheiro e sem preço. Então, muitas coisas, Deus vai te orientar, olha, faça. Então, não peça permissão para o seu saldo bancário, ouça o Espírito Santo. Então, eu quero te dar agora 30 segundos para você perguntar, por favor, de verdade, faça isso. Fala assim comigo agora, Espírito Santo, qual é a atitude de amor, gratidão, generosidade, entrega e oferta que eu devo fazer neste momento? Vou te dar 30 segundos para você ouvir a voz dele. Ouça. Creia. Se ele te falar, ó, é X valor, ele vai te direcionar. Ele vai te direcionar. Então, queridos, eu vou deixar também, tá aí a chave Pix. Bom, vou deixar mais um pouquinho. Prosperidade nasce da confiança, sabia disso? Confiança que todas as nossas necessidades serão supridas. Nesse momento de generosidade, eu quero ler uma frase aqui que eu vi ontem, do Reinhard Hitler, e que ele fala o seguinte: preocupação com a provisão, na maior parte das vezes, se dá pela falta de consciência de quem você é. Preocupação com provisão financeira é a falta de consciência de quem você é. Olha o que ele fala, porque quem é filho não se preocupa. Preocupação com finanças se dá porque você não sabe quem você é. Porque quem é filho não se preocupa. Nós temos ajudado crianças na África. Nós temos ajudado missionários. Nós precisamos do recurso para poder levar o evangelho pela internet, pelas redes sociais. Nós temos uma agência de marketing. E precisamos investir em tráfego. Ajudamos pessoas que elas não têm dinheiro para remédio, para comida, e que eu ajudo todos os meses várias pessoas. Nós temos salários. Então, por favor, abra o teu coração e com todo amor, carinho, gratidão, confiança e fé. Eu acho que esse é um momento excelente para você praticar o que você acabou de ouvir. Entrega, fé, eu não falei que é primeiro ouvir e aí obedecer e aí crer nele? Então é isso. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até domingo que vem, 10 horas da manhã, estamos de volta. Fica com Jesus, uma excelente semana, excelente mês de junho. Deus abençoe.